Hoje, no Médio Oriente, persiste a turbulência gerada pelo Hamas no decurso da guerra desencadeada. É sabido que o conflito entre o Hamas e Israel se expandiu para as nações vizinhas e vários grupos beligerantes expressaram o seu apoio ao Hamas, desafiando Israel. Neste cenário, a fronteira libanesa tem sido palco de numerosos confrontos durante várias semanas, onde trocas de tiros através da fronteira obrigaram inúmeras pessoas de ambos os lados a abandonarem as suas residências. Hoje, Israel realizou uma extensa incursão no Líbano. Pela manhã, as forças israelenses atacaram uma vila na fronteira sul do Líbano e atacaram um complexo do Hezbollah na cidade de Blida, no sul. Apesar da alegação do Comitê Médico do Hezbollah de que 2 médicos foram mortos no ataque israelita a Blida, Israel afirma que apenas os membros do Hezbollah foram afetados. Este comitê de saúde também relatou danos ao centro médico e a algumas ambulâncias como resultado do ataque. Uma fonte de segurança libanesa indicou que estes acontecimentos causaram confusão considerável. Em resposta, o exército israelita afirmou que o seu alvo era apenas uma base militar do Hezbollah na área de Blida. Os aviões de combate das Forças de Defesa de Israel, IDF, continuaram as suas operações, conseguindo detectar e eliminar eficazmente o complexo que albergava membros do Hezbollah. Este ataque recente levantou preocupações sobre a possibilidade de um novo conflito total entre Israel e o Hezbollah. Nas fases iniciais das agressões, o Hezbollah expressou a sua solidariedade para com a Palestina. Hoje, o Hezbollah proclamou o seu compromisso contínuo de apoiar a Palestina até que Israel cesse os seus ataques. Embora a ação no Líbano continue a ser relevante, os atis geraram mais uma vez tensões. Um porta-voz de Al-I disse que os Houthis recrutaram e treinaram mais de 200 mil novos membros desde que o grupo iniciou operações no Mar Vermelho em apoio à Palestina. Este grupo tem impedido e atacado navios com destino a Israel que passam pelo Estreito de Bab al-Mandeb, a caminho do Canal de Suez, a fim de pressionar Israel a aceitar um cessar-fogo em Gaza. De acordo com observações de analistas e declarações emitidas pelo grupo, o apoio da população deu aos Houthis um capital político substancial no Iêmen, facilitando a incorporação de dezenas de milhares de membros recentemente recrutados. A preocupação dos analistas reside na possibilidade de este aumento modificar significativamente a situação política no Iêmen, eliminando qualquer perspectiva de cessar-fogo no conflito civil que já dura quase uma década no país. Os Houthis expandiram os seus ataques para incluir os navios da coligação liderada pelos Estados Unidos que está atualmente a bombardear as suas posições no Iêmen. Nasser al-Din Amer, chefe da rede de notícias Yemenita Saba, disse que, apesar das preocupações sobre possíveis ataques futuros dos Houthis que poderiam sabotar um acordo de cessar-fogo, a proposta continua a ser considerada. O oficial Houthi Nasser al-Din Amer acrescentou: existem oportunidades para a paz. Não temos intenção de atacar em qualquer lugar, exceto nossos adversários sionistas, os americanos e os britânicos, pois são eles que nos atacam. Não planejamos atacar ninguém, grupo interno, a menos que nos ataquem em favor dos sionistas. Abdul al-Iriani, líder de pesquisa do Centro de Estudos Estratégicos de Saná, destacou: a população iemenita mostra um profundo compromisso com a causa palestina, dando assim uma vantagem aos Houthis. No meio de tudo isto, a faixa de Gaza continua a ser palco de intensos ataques das FDI. Hoje, uma cidade cheia de refugiados em Gaza foi alvo de fortes bombardeamentos, resultando em numerosas vítimas civis e na destruição de uma grande mesquita. Israel reafirmou a sua intenção de enviar forças terrestres para a região se o Hamas não libertar os reféns antes do início do mês sagrado. Apesar das declarações de ambos os lados manifestando a sua intenção de alcançar um cessar-fogo, não existe nenhum terreno comum no horizonte. De acordo com relatórios das autoridades de saúde em Gaza, no último dia, quase 100 pessoas perderam a vida devido a ataques de Israel, aumentando assim o número total de mortes para quase 30 mil após quase 20 semanas de conflito. Segundo as autoridades de Gaza, cerca de metade dos 2,3 milhões de residentes da faixa de Gaza estão confinados à cidade de Rafah, no sul, perto da fronteira com o Egito, onde ocorreu ontem o ataque à mesquita. Relatórios da agência de notícias palestina Wafa indicam que, durante a noite, pelo menos 7 palestinos perderam a vida e muitos ficaram feridos em Rafah.
A população palestiniana está presa nesta região, o que também gera preocupação no Egito. Israel está atualmente a preparar-se para uma eventual incursão na região, enquanto os diplomatas correm para evitar uma potencial invasão, especialmente porque o Ramadão está programado para começar por volta de 10 de março. Brett McGurk, coordenador designado do presidente Biden para o Médio Oriente, manteve uma extensa reunião no dia anterior com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante a reunião, McGurk e Netanyahu focaram na possibilidade de chegar a um acordo relacionado aos reféns. As negociações na semana passada no Cairo sobre um acordo de reféns fracassaram quando Netanyahu retirou os seus negociadores, acusando o Hamas de não ter feito concessões. Benny Gantz, membro do Conselho de Guerra de Israel, informou que está a ser criada uma nova dinâmica para um projeto de acordo renovado, indicando a possibilidade de avançar. No entanto, alertou que se este acordo não for finalizado, as Forças Armadas israelitas continuarão as operações durante todo o período do Ramadão. Uma fonte bem informada sobre as conversações mencionou que há sinais que sugerem a vontade tanto do Hamas como de Israel de entrarem em negociações sobre um acordo provisório, que veria a troca de 35 reféns israelitas, especialmente aqueles que são clinicamente vulneráveis ou idosos, por um número não especificado de prisioneiros palestinos. Yoav Galan, ministro da Defesa de Israel, anunciou que o governo planeja expandir a autoridade concedida aos negociadores de reféns. Segundo fontes do governo israelita, cerca de 130 pessoas permanecem reféns em Gaza, embora se estime que pelo menos 30 delas tenham morrido. Um responsável israelita revelou que altos representantes de Israel, Catar, Estados Unidos e Egito marcaram uma reunião em Paris com o objetivo de procurar um consenso sobre a cessação das hostilidades e a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. O Catar e o Egito desempenham papéis intermediários entre Israel e o Hamas, que não participam em negociações diretas. As negociações sobre o cessar-fogo intensificam-se no período que antecede o Ramadão. No meio destes esforços, Netanyahu revelou um novo plano que contrasta fortemente com as perspectivas declaradas da administração Biden para a região afetada pelo conflito. A proposta de Netanyahu procura estabelecer uma zona tampão e manter o controle militar exaustivo sobre a faixa de Gaza após a cessação da ofensiva contra o Hamas. Além disso, propõe que o território seja administrado por autoridades locais que não apoiam a agressão, contemplando a construção de uma zona tampão no norte de Gaza, enquanto Israel mantém a sua presença no sul do território. Estes planos reafirmam a posição de Netanyahu contra o reconhecimento unilateral de um Estado palestino e a sua insistência em que quaisquer negociações sobre um Estado palestino sejam conduzidas diretamente entre o governo israelense e os palestinos. Os líderes palestinos rejeitaram rapidamente os planos de Netanyahu, chamando-os de uma declaração de reocupação e uma promessa de mudar de geografia.